Cara, para tudo e presta atenção nisso aqui, porque o que acabou de acontecer agora, neste domingo, dia 16 de agosto de 2026, galera, é simplesmente inacreditável. O governo dos Estados Unidos acabou colocando a faca nos dentes e já está considerando aplicar novamente, galera, sanções pesadíssimas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. E a informação, galera, não é boato de rede social não, tá? Ela acaba de ser publicada pelo Financial Times, que é um dos jornais britânicos mais respeitados do mundo, que acabou ouvindo fontes graúdas ligadas diretamente ao governo americano. Uma dessas fontes afirmou textualmente que a reimposição das chamadas medidas Magnitsky já está na mesa de análise e pode sim ser assinada a qualquer momento. Então isso é uma loucura completa e está representando um ataque direto, galera, sem intermediários, à soberania judicial do nosso país. Galera, eu já gravei um outro vídeo aqui no canal destrinchando para vocês todo aquele caso bizarro que acabou envolvendo as buscas autorizadas pelo Moraes, então eu não vou perder tempo repetindo o que você já sabe. Se você quiser saber mais, é só você clicar aqui na descrição, você vai ter o vídeo completo. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E galera, aqui eu vou ser bem direto ao ponto, que é novidade e que simplesmente ninguém tá te contando. Porque diabos essa ameaça de sanção acabou voltando à mesa de Washington justamente agora? O que aconteceu nos bastidores da primeira vez que os americanos sancionaram Moraes? Por que a Casa Branca acabou recuando logo em seguida? E principalmente, o que está realmente em jogo para o futuro do Brasil com esse novo capítulo, principalmente de tensão internacional? Galera, fica comigo até o final deste vídeo, porque tem sim um detalhe cirúrgico escondido nas entrelinhas dessa história que acaba mudando completamente o rumo das coisas e que você com certeza precisa saber antes de todo mundo. Galera, o bicho tá pegando e o pretexto que eles estão arrumando para justificar esse novo ataque é simplesmente o que acaba mais impressionando. Olha só de onde surgiu a desculpa deles. Galera, se a gente puxar o fio dessa meada, segundo a apuração detalhada do Financial Times, essa discussão sobre sufocar o Moraes com novas sanções só acabou voltando à tona por causa da repercussão internacional daquelas buscas que ele acabou autorizando recentemente. É aquele caso específico que estava envolvendo o jornalista e o ex-secretário do Maranhão, que acabou gerando um barulho tremendo. Galera, vocês que são inscritos aqui do canal já conhecem essa história de ponta a ponta, porque eu já detalhei cada linha desse processo no vídeo anterior, então você já está situado. O que acaba importando de verdade agora é você entender o comportamento político, e esse episódio acabou virando ali um novo pretexto perfeito, é a desculpa que faltava para essas fontes do governo americano simplesmente tentarem justificar a possível volta da punição financeira. E abre o olho para isso aqui, meu amigo, que não é a primeira vez nem de longe que esse tipo de ameaça coordenada acaba aparecendo contra a figura do Alexandre de Moraes. O padrão que está se repetindo aqui é simplesmente muito nítido e quase ali um roteiro ensaiado de pressão internacional. Só que para você entender o perigo do que está por vir, você com certeza precisa lembrar o que aconteceu quando os Estados Unidos simplesmente decidiram chutar o balde de verdade e aplicar essa sanção no ano passado. Então, o motivo real daquela primeira punição simplesmente foi muito mais pesado e é claro que acabou escancarando o jogo político deles. Então, galera, para você refrescar a memória, principalmente de quem não se lembra ou até mesmo não acompanhou na época, os Estados Unidos já tinham imposto sanções pesadas contra o Alexandre de Moraes em julho do ano passado. Eles usaram como base jurídica a famosa Lei Magnitsky, alegando que o ministro estava envolvido em graves violações dos direitos humanos. Mas vamos falar a verdade aqui, galera, sem usar o meio termo. O motivo real e concreto por trás daquela primeira punição americana foi simplesmente o fato de Moraes ter liderado e inclusive supervisionado o julgamento que acabou condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe após a derrota eleitoral na eleição de 2022. Ou seja, galera, aquela primeira sanção brutal dos Estados Unidos não teve nada de técnica, ela foi sim uma resposta política dura e direta a uma decisão soberana da justiça brasileira contra a figura de Bolsonaro, dentro de um processo legítimo que estava investigando ali uma tentativa real de golpe de Estado no país. Os Estados Unidos quiseram mandar um recado de força usando as ferramentas que eles tinham, mas você sabe o que essa punição acaba significando na prática? O estrago financeiro e pessoal que essa lei causa na vida de uma autoridade é simplesmente, galera, gigantesco.
político e o mecanismo deles acaba funcionando como uma verdadeira armadilha. Agora, vale muito a pena a gente explicar rapidamente como que essa engrenagem acaba funcionando na prática, até para quem estava meio desligado do noticiário naquela época entender o tamanho do perigo. Pessoal, a Lei Magnitsky ela é um instrumento agressivo que permite ao governo americano simplesmente congelar e também bloquear absolutamente todos os bens e até mesmo os ativos financeiros da pessoa punida que estejam sob a jurisdição dos Estados Unidos. Além, é claro, do prejuízo financeiro, ela proíbe sumariamente a entrada desse indivíduo em território americano, cancelando qualquer visto de viagem. Originalmente, essa lei ela foi criada para punir criminosos de guerras, violadores brutais de direitos humanos e até mesmo grandes quartéis envolvidos em casos de corrupção grave ao redor do planeta. Só que o grande problema é o seguinte, galera, quando Washington decide aplicar essa mesma ferramenta extrema contra o ministro da Suprema Corte de uma nação soberana, principalmente por causa de decisões que foram tomadas no exercício regular da sua função judicial, eles estão distorcendo por completo a finalidade original da lei. Então, eles estão transformando o mecanismo que deveria defender direitos humanos em uma arma perigosa de pura pressão política internacional. O mundo inteiro está assistindo a essa arbitrariedade no ano passado, né? Só que o que quase ninguém está lembrando é o que aconteceu logo depois que essa bomba acabou explodindo. O governo americano deu um passo atrás, muito estranho inclusive, e é esse recuo que nos ajuda a entender a hipocrisia do que está acontecendo justamente agora. Galera, o que aconteceu logo após aquela primeira demonstração de força é que o governo de Washington simplesmente amarelou e recuou. O próprio governo americano correu para revogar e cancelar todas essas medidas restritivas em dezembro do ano passado, tentando abafar o caso. Mas repara na ironia do destino. Agora, poucos meses depois de terem voltado atrás e retirado a punição, as mesmas autoridades dos Estados Unidos estão sentadas exatamente avaliando a mesma sanção contra o ministro brasileiro. Só que tem um detalhe, galera, como o caso do Bolsonaro já passou e não cola mais como desculpa, eles trocaram a embalagem, eles estão usando como pretexto atual um caso completamente diferente, que é o das buscas autorizadas contra o jornalista e o ex-secretário lá do Maranhão. Galera, e esse vai e vem absurdo acaba jogando na nossa cara um padrão muito claro que você precisa guardar na mente de forma definitiva. O alvo fixo de engrenagem é sempre o Alexandre de Moraes, mas o motivo declarado acaba mudando de acordo com a conveniência do cardápio político do momento. Eles criam a narrativa que for necessária ali para manter o ataque ativo. Só que se você olhar bem com uma lupa, esse novo processo do Maranhão que eles estão usando inclusive como escudo, a contradição ela fica ainda mais escandalosa e ela joga por terra qualquer argumento técnico dos Estados Unidos. E se a gente reparar bem nos detalhes práticos, o caso que está motivando essa nova ameaça americana de domingo nem sequer acaba envolvendo, de acordo com tudo que foi divulgado até agora pelas agências de notícias, uma decisão final de mérito sobre política nacional ou até mesmo sobre o próprio Jair Bolsonaro. Galera, entenda, nós estamos falando apenas de uma autorização de busca e de apreensão padrão dentro de uma investigação criminal normal, que está tramitando de forma regular dentro do sistema de justiça do Brasil. É um processo que corre com amplo direito de defesa para as duas partes envolvidas, exatamente do jeito que eu expliquei de forma minuciosa para você no nosso último vídeo aqui do canal. Agora, isso acaba provando que não importa qual seja o processo, a comarca ou até mesmo a desculpa jurídica específica que eles estão utilizando para tentar criar um escândalo. O alvo principal e constante da artilharia estrangeira, com certeza, galera, continua sendo o mesmo ministro do STF. E isso acaba reforçando que a verdadeira intenção por trás dessas ameaças, ela não muda nunca, né? Eles apenas trocam ali o pretexto de fachada conforme a ocasião e a oportunidade batem à porta. E é justamente nessa insistência de intervir nos nossos tribunais que mora o perigo real dessa história para a vida de qualquer cidadão brasileiro. Galera, independentemente de qual seja o seu partido ou até mesmo a sua ideologia política, o buraco é muito mais embaixo. Olha só a gravidade disso aqui, galera. Quando um país estrangeiro, por mais poderoso que ele seja, se acha no direito de punir economicamente o ministro do Supremo Tribunal Federal com base no andamento de processos internos que estão correndo dentro do judiciário brasileiro, essa briga ela deixa de ser sobre o Alexandre de Moraes e acaba passando a ser uma afronta diretamente
contra a soberania de todo o povo brasileiro e do Estado Nacional. O Poder Judiciário do Brasil, galera, tem sua própria Constituição, suas próprias regras do jogo, instâncias superiores de recurso e mecanismos rigorosos de fiscalização interna que funcionam aqui dentro do nosso território. Então, nenhuma autoridade sentada em uma cadeira lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar fora das nossas fronteiras tem a menor legitimidade jurídica ou até mesmo moral para decidir se uma decisão do Supremo Tribunal Federal está certa ou se ela está errada, muito menos usando sanção econômica e a ameaça financeira como arma de pressão para tentar ali dobrar a espinha da nossa justiça. Agora, aceitar isso de braços cruzados é simplesmente, pessoal, abrir mão da nossa independência. E se você acha que isso é apenas um debate teórico ou até mesmo papo ali de advogado, saiba que o efeito prático disso pode destruir a segurança jurídica do nosso país, inclusive criar ali um monstro sem precedentes para o futuro. Então esse absurdo ele não fica só na teoria não, pessoal. Pensa comigo aqui no efeito prático devastador que uma interferência dessas pode gerar no dia a dia do nosso país. Se um governo estrangeiro descobre a receita para punir e até mesmo encurralar um magistrado de ponta por causa de decisões que ele acabou tomando dentro do exercício legítimo da sua função constitucional, eles vão criar um precedente extremamente perigoso para qualquer juiz brasileiro no futuro. Então a mensagem subliminar que os Estados Unidos simplesmente estão enviando para o nosso sistema de justiça é o pior possível. Então eles estão dizendo textualmente o seguinte, galera, olha, se a sua decisão judicial no Brasil desagradar os interesses econômicos ou até mesmo políticos de quem está mandando lá fora, você vai sofrer retaliação internacional. Vai ter seus bens bloqueados e a sua vida destruída. Isso é assustador, galera, porque acaba enfraquecendo de forma severa a capacidade da nossa justiça de julgar processos com total independência e coragem. Não importa qual seja o governo de plantão, na esplanada ou até mesmo o réu poderoso que esteja sentado no banco dos acusados. Mas se a gente ampliar a visão e olhar para o tabuleiro geopolítico global, a situação ela fica ainda mais preocupante, porque esse tipo de chantagem internacional costuma funcionar como um efeito cascata incontrolável. Agora, se você parar para analisar essa situação em escala muito maior, o cenário é alarmante, galera. Hoje o alvo escolhido de vez é o ministro Alexandre de Moraes por causa de um processo específico que está envolvendo os holofotes do Supremo Tribunal Federal. Mas se esse tipo de pressão internacional passar batido, se o governo estrangeiro perceber que consegue interferir de forma direta na justiça de outra nação soberana, apenas ameaçando aplicar sanções e até mesmo congelar contas bancárias, galera, isso vai virar uma ferramenta padrão. Então eles vão usar esse mesmo artifício de novo e de novo contra qualquer outro juiz, desembargador ou até mesmo ministro em qualquer caso futuro, sempre que os interesses econômicos de quem está pressionando não forem plenamente atendidos por nossas decisões internas. Agora, é exatamente esse efeito cascata assustador que faz com que esse tipo de ameaça externa seja tratada com extrema gravidade pelas autoridades, mesmo quando, como no caso ali que nós estamos vivenciando hoje, a punição ainda não passa de uma possibilidade que está sendo analisada nos bastidores dos Estados Unidos. No entanto, galera, para a gente manter os pés no chão e fazer ali um jornalismo com total responsabilidade aqui no canal, existe um ponto crucial nessa apuração do Financial Times que você precisa olhar com muita cautela para não ser enganado por falsas notícias por aí. Agora presta muita atenção nesse detalhe técnico sobre a apuração que foi publicada. O texto do próprio jornal Financial Times está usando ali o tempo todo o termo fontes, no plural, galera, ligado diretamente ao tema da discussão. Mas até o presente momento, não existe ali nenhuma declaração oficial ou até mesmo pública, com nome, sobrenome, cargo carimbado, confirmando de forma definitiva que a sanção financeira contra o Moraes ela vai ser reaplicada amanhã. Isso é algo extremamente comum de acontecer nesse tipo de matéria de política internacional de alto escalão, onde os repórteres experientes conseguem ali pescar informações quentes de bastidor muito antes ali de qualquer anúncio formal por parte do Estado. E é claro que é o meu dever aqui, galera, fazer com que vocês que são a minha comunidade
verdade saibam diferenciar perfeitamente o status real das coisas. Uma situação é a possibilidade da punição estar sendo debatida realmente às portas fechadas nas salas do governo dos Estados Unidos. Outra situação completamente diferente é a sanção já ter sido batido o martelo, decidida e anunciada oficialmente em uma coletiva de imprensa. No exato momento em que eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui, nós estamos na primeira situação, que é a de análise interna. E adivinha, o próprio STF já foi provocado a se manifestar sobre esse terremoto político e o silêncio deles diz muita coisa. Agora, o caldo entornou de tal forma em Brasília que, segundo informações apuradas pela equipe da CNN Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal foi procurado formalmente para se posicionar e emitir uma nota sobre essa possível nova onda de sanção americana. Até o fechamento e a publicação dessa reportagem que estou trazendo para vocês, a nossa Suprema Corte, ela simplesmente continuava aguardando uma resposta interna e não havia soltado nenhum comunicado oficial. Ou seja, galera, essa é uma notícia viva, pulsante e que ainda está em pleno desenvolvimento nos bastidores do poder. Ela é baseada puramente nas fontes estratégicas que foram ouvidas pelo Financial Times, sem nenhuma confirmação oficial de que a canetada da sanção vai de fato acontecer nos próximos dias. Mas a verdade nua e crua é que o simples fato de uma punição desse tamanho estar sendo cogitada e discutida publicamente pelas autoridades americanas já é motivo mais do que suficiente para um alerta vermelho de repúdio por parte do Brasil. Isso deixa escancarada a disposição contínua deles de seguir utilizando esse tipo de porrete financeiro contra a estrutura da justiça brasileira sempre que o vento acabar mudando e surgir ali uma nova desculpa conveniente. Agora, o recado que os Estados Unidos estão mandando para o planeta com essa atitude arrogante é de uma hipocrisia sem tamanho e que quebra lá qualquer discurso diplomático de fachada. Agora, pensa comigo no tamanho do recado torto que os Estados Unidos estão enviando para o restante do mundo civilizado com essa postura, galera. Um país que adora subir no palanque internacional para se apresentar como o maior defensor da democracia e das liberdades no planeta, tentando ali, pela segunda vez no período de menos de um ano, simplesmente estrangular e sancionar um juiz de uma corte de outra democracia soberana por decisões tomadas dentro do próprio território dele. Galera, vamos ser honestos, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver com defesa de liberdade de imprensa, muito menos com proteção aos direitos humanos. O que nós estamos vendo aqui, galera, é o uso político descarado de sanções econômicas simplesmente pesadas como um mero instrumento de intimidação internacional. O Brasil, como qualquer outra nação livre e independente da terra, tem toda a legitimidade jurídica e o dever moral de rejeitar veementemente esse tipo de interferência externa descabida. Não importa se quem está mandando e ditando ordens na cadeira presidencial lá em Washington é de esquerda ou de direita, galera. Mas se você acha que essa palhaçada tá acontecendo aqui no vácuo, isolada do resto das coisas, galera, você tá muito enganado. Esse ataque contra o Moraes faz ali parte de um tabuleiro de xadrez muito maior, galera, onde a corda entre o Brasil e os Estados Unidos já tá esticada ao limite máximo em várias outras frentes de batalha econômica. Pra gente fechar esse raciocínio com chave de ouro, você precisa entender que esse episódio tenso deste domingo não tá acontecendo de forma isolada no mundo não, tá? Ele soma diretamente a um momento delicado em que as relações diplomáticas e até mesmo comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos já vem enfrentando ali uma enorme crise e uma enorme turbulência em várias outras áreas. Nós estamos vivenciando, galera, um cenário complexo de barreiras alfandegárias e tarifas comerciais pesadas que foram impostas pelo governo dos Estados Unidos, atingindo percentuais assustadoramente altos sobre os principais produtos de exportação da indústria brasileira. O governo do Brasil, por sua vez, não ficou calado e vem respondendo à altura, utilizando seus próprios mecanismos legais de reciprocidade comercial para proteger o nosso mercado interno dessas taxas abusivas. Ou seja, pessoal, essa possível nova sanção contra o ministro Alexandre de Moraes não é um fato ali isolado de bastidor jurídico, não. Ela é mais um capítulo agressivo dessa disputa de poder e, é claro, dessa guerra de bastidor que está mexendo diretamente com o nosso país. Agora, eu quero saber, galera, a sua opinião sincera sobre isso. Você acha que os Estados Unidos, eles vão sim mesmo ter coragem de peitar ali a justiça brasileira e aplicar essa sanção de vez? Ou você acha que isso é só gogó e ameaça para tentar
tentar botar o medo. Deixa aqui o seu comentário, eu vou responder todos, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai mandar para você em primeira mão. Se você não é membro do canal, clica aqui, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você mostra que você está apoiando o nosso canal, o nosso trabalho, e assim a gente vai continuar postando conteúdos em primeira mão para você, e você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.